Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas para a gente meditar hoje numa passagem bíblica que está relacionada àquilo que se celebra no mundo cristão nesse dia, nessa data, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então hoje nós vamos deixar de lado as parábolas para a gente ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 em diante, de 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler um relato de dois discípulos, que nos remete à conversa de dois discípulos que estão retornando de Jerusalém depois de todos os acontecimentos trágicos, como o aprisionamento de Jesus, a surra que Jesus leva, o julgamento impiedoso dos homens e, consequentemente, a sua morte na cruz. Jesus é levado para a cruz para ser morto, mas nisso tudo o plano de Deus está se cumprindo. Então vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, e nesse caso, esse mesmo dia é o domingo da ressurreição, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou 11 quilômetros, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles, como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigia, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e, partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém,
encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, palavra santa, palavra que transforma, palavra que gera vida, palavra que é necessária para os nossos corações, para a nossa existência. Que nesse domingo de Páscoa a gente saia daqui, Senhor, cheios da convicção, da certeza de que o Senhor vive e governa para sempre. De que o túmulo, a gente saia daqui com essa certeza de que o túmulo vazio está e o trono está ocupado pelo grande Rei, governando as nossas vidas, governando a nossa existência, governando o universo. Que isso nos encha de encorajamento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar perguntando para vocês se em algum momento vocês já se pegaram frustrados com algum tipo de expectativa que criaram. Por exemplo, é possível que a gente, ao longo da nossa vida, tenha experimentado, alguns de vocês, eu já experimentei isso algumas vezes, sonhei com alguma coisa, imaginei alguma coisa, planejei alguma coisa e isso não se concretizou. Isso já aconteceu com vocês em algum momento? A gente faz planos. Estela está rindo, então... Então a gente faz planos, a gente imagina coisas. Aliás, na última quinta-feira, a gente conversou um pouco sobre essa ideia de ter expectativa, aguardar que alguma coisa pode acontecer, isso porque alguém prometeu, isso porque alguém planejou, mas quando isso não acontece, a gente é tomado por frustração. A gente experimenta um certo desalento. Isso pode acontecer por algumas razões. Primeiro, porque você não tem o controle de todas as coisas. Você planeja, mas no processo em que as coisas vão acontecendo, você não tem controle sobre muitas coisas, muitos elementos desse processo. Então, por causa disso, nem sempre tudo sai do jeito que a gente planejou. Então, você experimenta certa frustração, né? E é possível também que a gente experimente frustração e se pegue com o coração desassossegado, sem esperança e desanimado, porque a gente pode ser que esteja nutrindo uma expectativa por algo que está apenas em nosso coração. Não foi porque alguém prometeu isso a você. Não foi porque aquele plano era de fato dentro do que é possível assim, a gente mensurar, é uma meta a ser alcançada. Tem coisa que frustra a gente simplesmente porque a gente acredita numa coisa que é inalcançável. Não necessariamente aquilo é viável. E me parece que essa é a ideia que esse texto apresenta. O texto nos fala de 2 discípulos que depois dos últimos acontecimentos, julgamento, a sentença que é aplicada a Jesus, ele vai ser punido com a morte, ele é morto. O silêncio do sábado, todos estão com muito medo, todos estão frustrados, todos estão com medo de serem apanhados, capturados, uma vez que o Senhor de suas vidas já havia sido, humanamente falando, abatido pelas autoridades, ferido pelas autoridades, morto pelas autoridades. E aí, no domingo,
2 discípulos estão retornando de Jerusalém e muito provavelmente com a ideia de terem seus sonhos sepultados lá em Jerusalém. Aquilo que sonharam, aquilo que imaginaram, aquilo que podia ser, aquilo que nutria algum tipo de esperança em seus corações, ficou lá em Jerusalém, no túmulo com Jesus. Aquilo que eles tinham em mente como sendo algo que deveria acontecer para o bem deles, morreu. Vocês já ouviram aquela frase, o sonho acabou? O sonho dos discípulos havia terminado lá em Jerusalém, de maneira que eles estão voltando para casa, estão na sua jornada de retorno em direção a Emaús. Verso 13 diz isso, no mesmo dia, e como já disse, no mesmo dia, no dia em que Jesus havia ressuscitado, no domingo, pela manhã, naquele mesmo dia, 2 deles estavam retornando para as suas casas. E retornando para as suas casas com a notícia da sexta-feira. A notícia da sexta-feira era aquela que dava conta de que, de fato, Jesus está morto, pronto e acabou. Não há nada que possa ser feito. Então, naquele dia, eles estão retornando para suas casas e conversando sobre seus sonhos, conversando sobre aquilo que um dia alimentaram no coração e o que alimentavam no coração os judeus naquele tempo. O desejo de se verem livres do império que oprimia suas vidas, o desejo de ter um Messias forte, glorioso, guerreiro, alguém que usasse a espada, alguém que usasse o poder bélico para então libertá-los de Roma, por exemplo. E esse é um sonho muito antigo porque os judeus sempre, ou quase sempre ao longo da sua história, estiveram debaixo da mão de algum governo. Foram os babilônicos, foram os assírios, foram os egípcios. Todos esses governos exerciam autoridade exerceram autoridade sobre a vida dos judeus durante muito tempo. Agora Roma. Então, aqueles homens imaginavam que o dia da liberdade chegaria. Mas eles cometeram um erro que, embora a história aqui esteja contada, e agora para a gente recontada, no caso para eles, o quebra-cabeça não estava montado, mas ainda hoje, eu e você, estamos sujeitos a experimentar o mesmo sentimento que esses homens, e pela mesma razão. Porque muitas vezes eu e você nutrimos expectativas equivocadas porque a gente ignora o que é mais básico, o que é fundamental, o que é essencial para a gente nutrir sonho no coração. Aqueles homens desejavam muito uma coisa, almejavam muito uma coisa, não somente eles, esses 2, mas um tanto de outros homens, por que não dizer uma nação inteira, almejava uma coisa, desejava uma coisa, aguardava por algo, mas ignorando a coisa mais importante. Eles desejavam ver algo, mas do modo como eles planejavam, do modo como eles imaginavam que tinha que ser. As coisas deveriam acontecer dentro do propósito deles. E por que isso acontece? Porque a palavra de Deus foi ignorada. Então, todas as vezes que eu e você ignoramos a palavra de Deus,
todas as vezes que o ponto de partida não é a palavra de Deus para que a gente possa nutrir a mente, o coração de sonhos e se ver esperançoso e ter vigor na alma, todas as vezes que ela é ignorada, muito provavelmente eu e você vamos experimentar frustrações. Porque no fundo, o que a gente quer é que as coisas aconteçam do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente acha. E quando os nossos achismos se tornam maiores e absolutos, as frustrações jamais poderão ser evitadas. E é isso que está acontecendo com esses dois homens. No retorno para suas casas, eles estão conversando. Não é possível que a gente esperou por tanto tempo, não é possível que a gente tenha aguardado com tamanha expectativa e nada do que a gente imaginou, nada do que a gente desejou aconteceu. E diz a Bíblia que no meio daquele bate-papo, aquela catarse, aquele momento depressivo dos dois, Jesus se coloca no meio deles e começa então a dialogar com eles sobre o que vocês estão falando. E eles respondem meio que na bronca: vem cá, você é o único que se encontra nesse lugar e não sabe de nada que está acontecendo? Não é possível. Eles ficam zangados com Jesus. Não é possível que no meio de tantas notícias dos últimos dias, você não acessou o Twitter, você não acessou o Facebook, o portal mais famoso da internet, você não leu o que está acontecendo. Aí Jesus vai e diz: não, que notícias são essas? Eu ainda não loguei em nenhuma rede social, ainda não tenho nenhuma conta. Me fala, quais são? E aí eles começam a falar. Verso 18 diz que um homem chamado Cleopas respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que aconteceram nesses últimos dias? Quais? Perguntou Jesus. As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavra diante de todo o povo. Aquele que fez coisas inimagináveis, aquele que falou para as multidões, aquele que se compadeceu dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, aquele que frequentou sinagoga e no meio da sinagoga fez obras maravilhosas em dias de sábado, aquele que curou, aquele que fez morto reviver. Agora ele está morto. Apesar de ter feito obras maravilhosas, agora ele está morto. Você não sabe que os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o condenaram e o crucificaram? Não sabe dessas coisas? Verso 21, e nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção à nossa nação, a nação de Israel. Isso aconteceu na sexta, e hoje é o terceiro dia, já faz 3 dias que essas coisas ocorreram. E nada mudou. E o que nos resta é um consolar o outro. É um chorar a frustração do outro. É um tentar dizer para o outro: tem bom ânimo, mas os dois totalmente desanimados. Porque a notícia que guiava a vida deles ainda era a notícia da sexta-feira. Mas olha, algumas mulheres foram até o sepulcro e constataram que o corpo não está lá, mas isso não foi suficiente para animar o coração daqueles homens, até porque as mulheres não tinham voz, não tinham crédito do ponto de vista de testemunho, ninguém dava ouvidos ao que uma mulher dizia. O fato é que eles estão angustiados. É como se não houvesse espírito
em seus corpos. Eles estão desanimados, eles estão abatidos, eles estão inconsoláveis, eles estão frustrados. E eles estão assim porque, no fundo, não viram seus desejos se concretizando, e apenas os seus desejos. Eles ignoraram o que a palavra de Deus dizia. Porque o próprio Jesus vai dizer, mas era assim que tinha que ser. As coisas deveriam acontecer, nada fugiu do controle de Deus. Nada aconteceu fora do que estava planejado. Mas na mente dos discípulos, no coração dos discípulos, tudo estava saindo não conforme seus planos, não conforme seus achismos, não conforme sua vontade. E aí, olha só o que Jesus diz para esses dois homens. Então ele lhes disse, ó tolos, que quer dizer insensatos, que Jesus está dizendo, quanta insensatez, quanta tolice, quanta lerdeza da parte de vocês, porque vocês demoram a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Então Jesus está aqui chamando a atenção deles. Vocês se encontram nesse estado, vocês se encontram com essa falta de ânimo, vocês não têm esperança, vocês estão amedrontados, vocês estão deprimidos, porque vocês querem que as coisas aconteçam do modo como imaginam, ou imaginavam. Vocês deixaram de considerar o que os profetas disseram a respeito de tudo isso. É por isso que vocês se encontram assim. E isso explica também para a gente, porque muitas vezes eu e você somos tomados pela síndrome dos discípulos de Emaús. Porque no fundo o que a gente quer é que as coisas aconteçam do modo como a gente definiu, como a gente planejou, como a gente decidiu, como a gente anotou lá na nossa agenda, na data tal quero estar ali, no dia tal quero estar assim, no ano tal eu pretendo isso, só que a gente não tem controle sobre nada dessas coisas. Quando na verdade os nossos planos deveriam levar antes de tudo em consideração o que a Bíblia fala a respeito da existência das nossas vidas. E nesse contexto, o que a Bíblia está falando naquele momento é que tudo estava saindo conforme o planejado. Tudo estava acontecendo da maneira como Deus havia planejado. Mas tudo, na mente, na visão dos discípulos, estava acontecendo como se, literalmente, o tiro tivesse saído pela culatra. E aí, por que isso acontece? Porque a palavra de Deus é ignorada. Tolos, por que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Acaso Cristo não tinha que experimentar essas coisas e entrar na sua glória? E Cristo aqui é um título ungido de Deus. Ele foi separado para isso, não podia ser diferente. Não haveria condição de ser diferente. Ele foi separado para cumprir esse plano e não para fazer valer o plano de cada um de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Deveria ser assim e foi assim. Porque o Messias não existe, não foi chamado, não foi separado para fazer valer os nossos sonhos, os nossos achismos, e muitas vezes que são resultado dos nossos caprichos. Era assim que tinha que ser, e ele começa a discorrer. Consulte o que Moisés disse a respeito disso. E aí diz o texto, verso 27, começando por Moisés, pelos profetas, ele explicou tudo. O que Moisés disse? Em determinado momento, que o Senhor suscitaria um profeta no meio do povo.
e todos haveriam de dar ouvidos a ele. O que Isaías, como profeta, disse? Que esses acontecimentos ilustrariam, demonstrariam o poder e a obra redentora daquele que certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e seria o ferido de Deus, para nos livrar de toda a opressão eterna do pecado. O mesmo Isaías vai dizer que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca e como cordeiro foi levado ao matadouro. Está tudo escrito. De maneira que tudo o que aconteceu foi predito, foi proclamado, foi anunciado com muita antecedência. Então os acontecimentos foram profetizados, de maneira que tudo que estava sendo todos os ocorridos estavam em conformidade com a vontade de Deus. Então, os discípulos estavam experimentando todo aquele abatimento porque ignoraram o que estava sendo dito a respeito de todos os acontecimentos do seu tempo. E aí, gente, a gente precisa entender que quando a gente é chamado para andar com Deus, nós precisamos nos adequarmos aos planos de Deus, nos submetermos aos planos de Deus, nos conformarmos aos planos de Deus, porque senão até aquilo que é feito para o nosso bem vai ser percebido como algo que vai produzir em nossas vidas, será para a nossa existência fonte de desânimo, fonte de medo, fonte de falta de vigor. Eles olham para tudo aquilo e simplesmente dizem, acabou. Simplesmente porque decidiram não confiar naquilo que estava escrito, ignorar aquilo que estava escrito. Talvez a gente possa dizer que para eles tinham ali como álibi para o modo frágil de perceber as coisas. A gente pode dizer que não, mas as coisas para eles ainda não estavam totalmente claras, bem definidas. Faltavam alguns elementos, algumas pecinhas do quebra-cabeça. Mas a história está aí contada há tantos 1000 anos de história e ainda assim a gente continua caindo na mesma armadilha. A gente olha para tudo e quer fazer valer os nossos planos. A gente olha ao nosso redor e qualquer coisa assusta, qualquer coisa gera desgaste. Parece que tudo está fora do lugar, parece que não existe um rei sentado ocupando um trono. Por quê? Porque no fundo nós estamos frustrados porque o que desejamos não foi feito. O que imaginamos ser o melhor não aconteceu. E não há melhor quando o que Deus planeja, o que Deus pensa, o que Deus decide fazer é ignorado. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, eu e você somos tomados pela mesma frustração, a mesma síndrome dos discípulos do caminho de Emaús. De tempos em tempos, a gente parece que está voltando de Jerusalém para Emaús, dizendo, não é possível, acabou. Não é possível. A minha família se encontra numa situação que, gente, não é possível. Não é possível. Aquele plano que eu fiz relacionado à minha carreira, aquela ideia que eu tinha relacionada à minha promoção lá na empresa, aquele sonho que eu tive, não é possível, as coisas não acontecem. E quando se você fizer uma análise honesta da maioria das vezes que você se sente assim, a fonte, antes de tudo, é única. Você quis fazer tudo
dissociado daquilo que a palavra de Deus diz, a parte da vontade de Deus. E aí a gente, quando experimenta as frustrações, diz: onde é que Deus está nesse negócio? No mesmo lugar. O problema é que nós estamos desejando quase que o tempo todo, invariavelmente, ocupar o lugar dele, tomando as decisões à parte, a revelia daquilo que Deus coloca e apresenta como verdade absoluta para o nosso bem. Então a gente pode olhar para tudo isso e dizer: Senhor, não é possível que o Senhor não esteja vendo tal coisa. É isso que os discípulos estão dizendo, e dizendo isso para o Senhor. Não é possível. Literalmente eles estão dizendo isso para Deus. Onde é que tu estava que não consegue reconhecer, que não consegue perceber por onde que você andou, que não consegue perceber que, como diz aquela canção popular, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Onde é que você estava? Então, esse é o risco que eu e você corremos. Essa é a armadilha que eu e você estamos sujeitos a cair nela todos os dias. Ignore aquilo que Deus está dizendo e as frustrações tomarão conta do seu coração e as confusões vão permear a sua mente. Ignore o que a Bíblia tem a dizer a respeito de todos os fatos, de toda a existência, e mesmo aquilo que é feito para o nosso bem, você vai olhar e vai dizer: não, Deus não está aí. Deus não está nesse negócio. Os discípulos, eles estavam retornando para Emaús, decididos a tocar a sua vida com base nos acontecimentos da sexta-feira, na crucificação, no silêncio do sábado, onde o medo, a desesperança imperavam em seus corações e mentes. Mas a sexta-feira, a crucificação na sexta, o silêncio do sábado não significavam o fim de tudo. Não significavam o fim de tudo. No domingo pela manhã, os temores, a desesperança, o desânimo foram vencidos pelo triunfo da vida sobre a morte, pelo poder da ressurreição do Filho de Deus. Então, que nessa manhã, em que a gente está celebrando a ressurreição de Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, que o seu ânimo seja restaurado, que o seu coração esteja ardendo diante do ressuscitado e você possa dizer a mesma coisa que os discípulos. Por acaso, enquanto ele trazia à nossa mente tudo a respeito da vida dele, de que fonte? Das Escrituras, o nosso coração não ardia? Que você saia daqui nessa manhã com o coração ardendo, à luz, levando em consideração, tendo como base, tendo como fundamento a palavra de Deus. Não permita que o seu coração ganhe, experimente certo ardor apenas em suas expectativas, porque do contrário você vai se frustrar. Sendo assim, você vai se frustrar. A gente saia daqui dessa manhã crendo naquilo que está dito lá no início do capítulo, no capítulo 24, verso 26, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. Se a gente quer vencer desânimo, medo, desesperança, temores, lembre daquilo que Jesus falou. Fique com aquilo que Jesus falou. Dê razão àquilo que Jesus está dizendo. E assim, a gente vai ter o ânimo restaurado, os medos sendo dissipados e assim experimentando Páscoa todos os dias da nossa existência. Amém?